Bom dia a todos, paz de Ialcha, a todos que estão presentes na reunião missionária deste dia. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante para nossas vidas diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A proposta do ensino de hoje é sobre unidade celestial, ou seja, a unidade do reino do Pai Eterno. É sobre isso que a gente vai conversar na manhã deste domingo. Então, que possamos aproveitar este momento de aprendizado e discernir espiritualmente aquilo que o Senhor tem para nos entregar e nos revelar nesta manhã. Boa reunião missionária a todos e que sejamos edificados por meio deste ensino em nome de Ialcha. Que o poder e o operar do Espírito da verdade haja em nossos corações para a glória do Pai Eterno. Unidos pelo Espírito da verdade. A gente pode dizer que hoje nós estamos unidos pelo Espírito da verdade? Nós podemos dizer que somos verdadeiramente igreja de Cristo? Unidade celestial, como é a proposta desse ensino de hoje, ele traz revelações para a nossa vida acerca deste assunto. Se agimos em unidade ou se ainda tocamos a nossa vida de forma a viver não em unidade, mas de forma dividida. Ou seja, cada um buscando seus próprios interesses, as suas próprias vontades, realizar a sua vaidade, né? Então, este é a proposta do ensino de hoje. A unidade celestial, ou unidade do reino de Yahweh, o reino de Deus, como nós conhecemos, ocorre quando em nós há um despertar da consciência por meio do que é divino, sobrenatural e espiritual. Portanto, é a busca do homem natural pela sua origem, onde tudo começou. Questões sobre a eternidade passam a ecoar em nossos corações. Desta forma, desenvolvemos a nossa consciência espiritual e vamos em busca do que é espiritual. Ou seja, passamos a compreender que somos seres espirituais vivendo uma experiência na Terra, e não seres terrenos vivendo uma experiência espiritual. Desenvolvendo deste modo a sua espiritualidade, ou seja, a nossa consciência espiritual, a gente passa a compreender o que é espiritual e o que é natural. Ou seja, o que é o mundo imaterial, invisível, aonde o Senhor, o nosso Pai, está, e aonde é esse plano ao qual a gente vive, esse mundo físico ao qual a gente está hoje. E através deste ponto, a gente compreende como se relacionar entre as pessoas ao nosso meio, ao próximo, e a desenvolver de forma espiritual através das coisas que o Espírito vai imprimir em nosso espírito. Desta forma, a gente passa a questionar a si mesmo. A nossa natureza humana, ela passa a ser questionada. Questões sobre princípios, moralidade, ética, o que é certo ou errado a se fazer, vem e toma o coração dessa pessoa. Ou seja, a gente passa a olhar as coisas de uma forma a ter mais temor no nosso coração. A gente passa a construir uma verdade
que não é a verdade deste mundo. Porque quando a gente vem formando a nossa consciência ao longo da nossa vida, nós aprendemos a realidade das coisas, muito de nós, ou praticamente todos nós, iniciamos aprendendo através das coisas deste mundo. Então, o que é moral para nós, muitas das vezes, é definido por aquilo que a gente viveu, por aquilo que a gente vivenciou. E a palavra de Deus nos traz um outro conceito de moralidade, né? Então, por este motivo, nós precisamos estar aliançado às coisas do Pai. Também passamos a buscar a verdade, a questões da nossa existência. Origem, de onde eu vim, passa a fazer parte da nossa vida. Geração, por que eu estou nessa geração? Por que eu não nasci 100 anos atrás, ou por que eu não nasci daqui a 100 anos? Qual é o meu verdadeiro propósito nesta vida? Legado. Qual a impressão que eu estou deixando nas pessoas? E também eu vou buscar sobre a eternidade. Para onde eu vou quando morrer? Ou para onde eu vou quando perecer? Assim como a palavra nos apresenta. Tudo isso vem à tona quando você está em unidade com o Espírito da verdade. Pois o Espírito quer imprimir ou manifestar em você a vontade do Pai eterno. E revelar a você o Filho. E o Filho vai revelar o Pai eterno. Porque eles trabalham em unidade. O reino do Pai, o reino do Eterno, o reino de Deus, o reino de Yahweh, como cada um de nós possa conhecê-lo. Ele está disponível a cada um de nós que o adoramos em verdade e em espírito. E nesse desenvolvimento, você passa a se relacionar com o que é invisível e imaterial. De poder, honra, glória, que vive para todo o sempre e mais. Passamos a conhecer o amor verdadeiro, a graça verdadeira e a sua rica e inesgotável fonte de misericórdia. Através desse relacionamento de unidade, passamos a compreender as coisas através do que é espiritual, pois o Pai é espírito. Quando nós temos essa compreensão de que o Pai é espírito e é preciso que o adoramos em espírito e em verdade, para que possamos nos relacionar com Ele, passamos a ter outra compreensão das dimensões e do mundo espiritual e do mundo natural, o mundo físico ao qual nós vivemos. Isto já seria para nós suficiente para que corramos atrás e buscamos esta unidade. Mas não é só isso. Essa união é como um casamento celestial. Você vive em unidade e torna-se um com ele. E como se é como se o filho ele passasse a fazer morada dentro de você. Ele ajudando a vencer as questões da sua vida, as suas dificuldades, os seus problemas, as suas frustrações, angústias, ansiedades, elas passam a ser compartilhadas com Yahshua, ou com o nosso Senhor Jesus Cristo, como muitos conhecem. E a partir deste momento, a sua consciência ela passa a se expandir. Chamamos isso aqui no Instituto de o despertar da consciência espiritual. Você passa a ter contato com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, por meio da palavra, em espírito e em verdade.
E o Senhor passa a comunicar com o seu servo através da sua consciência, ou seja, do seu interior. É uma nova vida que se avizinha dentro de você. O velho homem, ele fica para trás, ou seja, a sua natureza passa por uma verdadeira transformação. Aquele velho homem enraizado com as coisas deste mundo, com aquilo que é físico, com seus sonhos, com seus planos, com seus pensamentos enraizados neste mundo, passa a dar lugar ao que é espiritual. Passa a dar lugar à palavra do Pai Eterno. Passa a dar lugar a esse ambiente relacional, onde o Espírito te conduz ao Pai e ao Filho. Mas existe uma questão aqui, que a gente deve prestar muito atenção. Muitos erram nessa etapa do processo. Não aceitam mexer dentro de si, arrancar a sua natureza pecaminosa que te afasta do Pai e do Filho, e vivem de forma fingida, dentro, de modo aparente, e não mexendo dentro de si, passando a enganar a si mesmo e as pessoas que estão em sua volta. Não têm a unidade, mas fingem ter a unidade. Não possuem a unção do Pai e do Filho, mas usam de meios para demonstrar que possui essa unção. E deste modo, além de enganar a si mesmo, passa a enganar outras pessoas. Este processo, infelizmente, ele é muito mais comum do que a gente possa imaginar. Mas os verdadeiros, aqueles que buscam a unidade celestial, perseveram no que é puro, naquilo que a palavra diz, fazei isto, que é bom, que o Pai diz que é bom, as pessoas passam a fazer. E aquilo que o Pai reprova, que o Pai diz para a gente odiar, que nos afasta da presença dele, a gente acaba se afastando, a gente acaba se distanciando, porque não agrada ao Pai. Então, passamos a buscar uma vida peculiar, ou seja, uma vida diferente das demais pessoas, uma vida em separado. E ansiamos por serem tocados pelo Pai e pelo Filho, ou seja, que o Espírito imprime nosso espírito e nos revele o Pai, nos revele o Filho, nos revele o reino, nos revele essa unidade celestial. Então buscamos viver na sua presença, por meio do Espírito da verdade. Não finge ser quem não é, ou seja, essa pessoa ela não finge ser aquilo que não é. Ela vive uma vida de forma verdadeira. Ela pratica a palavra de forma verdadeira. Se tem um dia que ela não estiver bem, ela vai dizer: eu não estou bem hoje. Se ela está passando por dificuldade, ela vai falar: eu estou passando por dificuldade. Ela não precisa fingir aquilo que ela não é. Ela vive aquilo que é verdade dentro dela. Então a pessoa passa a ser uma pessoa autêntica. Passa a ser uma pessoa genuína, uma pessoa verdadeira. Uma pessoa que demonstra os seus sentimentos. Uma pessoa que se apresenta, mesmo ferida, mesmo dolorida, ela se apresenta de forma a ajudar outras pessoas. Agora, uma pergunta que eu faço nesse início, nessa introdução desse ensino de hoje. E você anseia viver em unidade celestial? Ou você já vive esse ambiente de unidade celestial? Ou seja, unidos com o Pai, com o Filho e com o Espírito puro da verdade.
com o Espírito Santo, o verdadeiro. Vamos estudar alguns princípios que podem estar impedindo você de alcançar essa unidade. E o que podemos fazer para mudar essa realidade em sua vida. Sempre no início dos nossos ensinos, para quem já nos acompanha, a gente coloca algumas questões que podem estar impedindo você de alcançar algo diante do Pai. E esta é a nossa proposta aqui neste momento. Fazer com que você olhe para dentro de si e, se você encontrar alguma dessas raízes malignas ou outras que não foram apontadas aqui, que o próprio Espírito imprimir no seu coração, busque o caminho de corrigir, busque o caminho de fazer um conserto. A primeira questão que impede da gente ter a unidade é a natureza humana. Sim, a nossa natureza humana, a nossa antiga natureza, ela nos impede de ter esta relação com o Pai. Desde quando você nasceu e até certo ponto da sua vida, ou ainda hoje, o que predomina em seu coração é a sua natureza humana. Ou seja, se o espírito de Yahweh não estiver na tua vida, você ainda está agindo por sua natureza humana. Pelas suas vontades, pelos seus desejos, pelo seu eu, pelo seu ego, pelas suas vaidades, pela sua soberba. Ela domina você e te transforma na pessoa que você é hoje. Ou seja, essa sua natureza humana, ela passa a te transformar na pessoa que você é hoje. E na pessoa que você será amanhã e continuará sendo, se nada mudar. Ou seja, se o Espírito puro da verdade não entrar na tua vida e provocar uma mudança, você continuará com a tua natureza humana tomando conta do seu ser. Logo, você precisa de algo novo em sua vida, que provoque uma mudança dentro de si. E é exatamente isso que o Messias veio fazer aqui na Terra. Nos ensinar a romper com o velho homem ou a nossa natureza humana, que nos afasta da unidade com ele. Em Romanos 6,12, ele traz essa verdade para nós. Portanto, não deixe que o pecado domine o corpo mortal de vocês e façam com que vocês obedeçam aos desejos pecaminosos da natureza humana. Portanto, a nossa natureza humana, ela tende a querer tomar a frente das nossas decisões, à frente da nossa consciência, dominar o nosso pré-consciente, dominar o nosso inconsciente, para que nós façamos o que não agrada ao Pai Eterno e que façamos aquilo que agrade sim à carne, ao pecado, aos desejos pecaminosos que estão enraizados dentro de nós. E chamamos aqui de raízes malignas, ou seja, são raízes que, ao decorrer de nossa vida, vieram crescendo e tomando forma dentro de nós. E é por isso que é tão difícil a gente se desapegar, se renunciar a essas raízes. A outra questão é a mentalidade de culpado e condenado. Muitas pessoas vivem uma vida dizendo que aceitou o Messias, mas ficam presos, enraizados à culpa e à condenação e têm medo de se aproximar do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O medo, insegurança, falta de conhecimento é a maior prisão que um homem pode estar neste momento, de forma universal, cativos a um único pensamento: não sou capaz de mudar a realidade da minha vida. Por um lado, meus irmãos, verdadeiramente nós não somos capazes de mudar a nossa realidade da nossa vida. Mas, graças ao Pai Eterno, ele enviou o Salvador, ele enviou o Remidor, ou seja, o teu filho, Yahshua
como conhecemos. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio à terra para nos remir do pecado, para nos purificar, para nos reconciliar com o Pai eterno. E isso é uma verdade que precisamos viver no nosso coração. Portanto, a nossa realidade de vida só pode mudar através dessa unidade celestial, onde Pai, Filho e Espírito Santo operam por meio de nós, para que possamos ser transformados nessa nova criatura. Filosofias da vida do tipo, o inferno é aqui e não tem outro lugar. Já estou condenado mesmo. Nada que eu fizer vai mudar esse estado. E tenho que seguir as leis dos homens para ganhar ou perder a salvação. Doutrinas de homens feitas para que às vezes a gente se aprisione em coisas que o Senhor não quer que a gente se aprisione. Portanto, a gente tem que tomar cuidado com essas filosofias, com essa mentalidade de que o inferno é aqui. Às vezes passamos por dificuldades, por diversas situações que nós colocamos no nosso coração que nós merecemos aquilo que estamos vivendo. E muitas vezes o Senhor tem outros planos para a nossa vida do que aquilo que estamos vivendo. Só que da forma que a gente vive e cria a nossa realidade, faz com que nós perdemos, de certa forma, a nossa conexão com o Criador. E damos legalidade para que o mal opere em nossa vida. Para aquilo que é negativo entre em nosso coração, na nossa mente, na nossa consciência, e vivamos por meio das coisas que não provêm do Pai Eterno. E, por fim, um estado de consciência que eu chamo de síndrome do Monte Sinai. O que é essa síndrome? Não sou digno de estar na presença do Pai. Então, vai você, fulano, e fala por mim. E o que ele disser, eu vou fazer. Ou seja, pegamos aquilo que nos liga ao Pai e transferimos para outra pessoa. Seja um líder religioso, seja uma pessoa ao qual nós temos consideração, respeito. Pedimos para interceder por nós, porque nós não nos sentimos dignos. Mas será que é esse o caminho que o Pai quer? Será que é esta a vontade que o Pai quer? Vejamos Êxodo 20, 18, 21. O povo ouviu os trovões e o som da trombeta, e viu os relâmpagos e a fumaça que saía do monte. Então eles tremeram de medo e ficaram de longe. E disseram a Moisés: se você falar, nós ouviremos, mas se Deus falar conosco, nós seremos mortos. Muitas pessoas ainda hoje têm essa mentalidade de se falar com Deus será morto. Acaba negligenciando aquilo que Jesus Cristo fez na cruz pela minha e pela tua vida. Acaba esquecendo que Jesus nos reconciliou com o Pai. E por meio daquilo que Jesus fez, o pecado já não tem poder sobre as nossas vidas. O pecado já não tem autoridade sobre as nossas vidas. E podemos chegar confiantes diante do trono. Então Moisés respondeu: não tenham medo. Um grande líder, ele precisa responder para essas pessoas: não tenham medo de buscar o eterno. Não tenham medo de se relacionar com o seu filho. Não tenham medo de ouvir a voz do Espírito Santo. Pois Deus só quer pôr vocês à prova. Vocês, nos dias de hoje, têm o desejo no coração de encontrar o Pai? Ele só quer te colocar à prova. Ele só quer ver o que realmente tem no teu coração. Ele só quer encontrar verdadeiramente as verdades que estão dentro de ti. Ele quer que vocês continuem a temê-lo, a fim de que não pequem. Olha que maravilhosa é a graça do Pai Eterno.
Ele quer nos colocar à prova para que a gente passe a temê-lo, para qual o objetivo? Não pecar. E o povo ficou em pé de longe. E somente Moisés chegou perto da nuvem escura onde Deus estava. Ou seja, as pessoas com medo ficam de longe, com receio de se aproximar do Criador. E acabam negligenciando tudo aquilo que Jesus Cristo fez por a minha e pela tua vida. Mentalidade de viver de aparências. Esse é o terceiro item. Uma das maiores ilusões do homem é acreditar inconscientemente que pode enganar o Pai Eterno. A gente vem bastante pessoas aqui buscar ajuda, conversar sobre os seus dilemas, sobre as suas dificuldades na vida, sobre as circunstâncias que estão passando. E é comum a gente encontrar pessoas, e até mesmo nós, em algum momento da nossa vida, a gente cometeu esse deslize de acreditar que inconscientemente podemos enganar o Pai Eterno. Mas o que é esse enganar? Vou pegar um exemplo bem simples. No teu coração, na tua inconsciência, você sabe que não é esse o caminho e que não é essa a verdade que você apresenta para o Pai Eterno, que deveria apresentar para o Pai Eterno. Só que a gente acaba falando como se o Pai Eterno não fosse nos examinar o nosso interior e conhecer dentro de nós que aquilo não é uma verdade. Por agir de forma superficial com as relações entre pessoas, inconscientemente, nós acreditamos que podemos agir assim com o Criador. Sabe aquela pessoa que gosta de manipular outra pessoa? E a pessoa acaba caindo nessa manipulação? Então, as pessoas acreditam que da mesma forma que agem com outras pessoas, eles podem agir assim com o Eterno. E na verdade nós não podemos. E as pessoas acabam esquecendo que estão diante do Altíssimo. As pessoas acabam esquecendo que estão diante daquele que examina o nosso interior e vive de forma fingida diante dele. Não podemos enganar, não podemos mentir, persuadir ou manipular Yahweh. Entenda isso no teu coração. Você não pode manipular o Criador. Você não pode mentir para o Criador. Você não pode fingir para o Criador. Ele te examina de dentro, sua consciência, seu coração, sua mente é frequentemente visitado pelo Pai. É impossível enganá-lo. Isso só vai fazer você se afastar dele. E as raízes malignas que estão em sua natureza humana, ela passa a tomar o domínio da sua vida. Ou seja, você passa a sentir mágoa, frustração e se afasta do Criador. Mas não é esse o desejo do Pai para a tua vida, que você se afaste dele. O desejo é que você o busque. Mas para buscá-lo, você precisa estar em verdade e em espírito. E você pode realizar isso na tua casa. Você pode realizar isso no teu secreto, no teu quarto. Você pode usar isso num lugar que você se sinta bem confortável para conversar com o Pai Eterno. Não precisa necessariamente estar indo a um templo, a uma igreja, a uma denominação. Na tua casa mesmo você pode fazer isso. E verdadeiramente pode ser o lugar mais seguro para que você possa abrir o teu coração para o Pai Eterno e se comunicar com Ele de forma genuína, verdadeira e transparente. Olha só o que Mateus 15, 7 a 9 nos ensina sobre essa questão da mentalidade de viver de aparências. Hipócritas. Isaías tinha razão quando assim profetizou a seu respeito. Este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Sua adoração é uma farsa.
pois ensinam ideias humanas como se fossem mandamentos divinos. Vamos ler de novo? Isaías tinha razão quando assim profetizou a seu respeito. Este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Quantas pessoas honram ao Senhor na forma de falar, na forma de ensinar muitas vezes. Mas o coração, ou seja, as suas atitudes, as suas ações, estão longe daquilo que o Pai e o Filho nos ensinou. Sua adoração é uma farsa, ou seja, não há realidade, não há verdade no coração, pois ensinam ideias humanas. É muito fácil a gente encontrar em vários lugares ideias humanas, como se fossem mandamentos divinos. A palavra é o nosso caminho seguro. A palavra é o que nós devemos seguir e devemos tomar cuidado no que é doutrina de homens. É isso que a palavra está nos revelando aqui. O versículo base para o nosso estudo de hoje encontra-se em 1 João 4,13. Espero que essa introdução venha lhe ajudar a trazer um pouco de entendimento sobre o que gostaríamos de dizer sobre unidade celestial. O versículo base, 1 João 4,13, nós trazemos aqui nos nossos estudos 3 versões para que a gente tenha uma maior compreensão. Porque, às vezes, uma versão ela traz um entendimento diferente da outra, e a maioria das vezes isso ocorre, e isso nos ajuda a compreender melhor aquilo que nós queremos apresentar aqui como estudo. Na King James 1611 diz o seguinte: nisto sabemos que habitamos nele e ele em nós. Olha só que interessante. Nisto sabemos que habitamos nele e ele em nós. Porque ele nos deu do seu Espírito. Como é maravilhoso essa revelação. O Senhor, o Pai Eterno e o seu Filho Yahshua, nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos deu o seu Espírito. Agora vamos entender a nova versão transformada. Deus nos deu o seu Espírito como prova de que permanecemos nele e ele em nós. Ou seja, nós recebemos o Espírito do Pai para que possamos permanecer nele e ele em nós. Somos ungidos por meio do Espírito para fazer a vontade do Pai, para viver por meio das experiências que o Pai vai nos provocar, para que possamos ser testados, para que possamos ser aprovados. Na tradução, na linguagem de hoje, a razão por que podemos ter a certeza de que vivemos unidos com o Pai e de que Ele vive unido conosco é esta: 2 pontos. Ele nos deu o seu Espírito, ou seja, Ele nos deu o seu Espírito. Mas olha que interessante o começo nessa versão, a razão. A gente precisa compreender que o Espírito, que o Pai, que o Filho são racionais e não irracionais. Então precisamos compreender que para viver no ambiente com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, precisamos desenvolver a nossa racionalidade. Para que possamos trabalhar as nossas emoções, para que possamos trabalhar os nossos sentimentos, para que possamos trabalhar a nossa alma. E por aí passamos a ter o quê? A certeza de que vivemos unidos com Ele. Como é maravilhoso a graça e a sua palavra. Agora, o que é a unidade celestial? Como que podemos compreender este processo? Primeiro, eu preciso entender que é uma qualidade ou estado de ser um ou único.
ou seja, um estado de consciência de unidade. A qualidade de ser uno, de não poder ser dividido. A primeira questão que eu preciso entender como unidade celestial é que a relação que eu tenho com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo não pode ser dividida. É uma experiência única, exclusiva, individual entre eu e o Criador, entre eu e o Messias que me remiu, que me purificou, entre eu e o Espírito Santo, que passa a ser o meu amigo invisível ou meu amigo para todas as horas. Efésios 4, 3, 6 nos diz o seguinte: façam tudo para conservar, por meio da paz que une vocês, a união que o Espírito dá. Ou seja, para que a gente viva em comunhão, em unidade entre as pessoas, nós precisamos compreender uma coisa. É o Espírito que nos dá. Há um só corpo, há um só Espírito, uma só esperança, para a qual Deus chamou vocês. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Há somente um Deus e Pai de todos, que é o Senhor de todos, que age por meio de todos e está em todos. Ou seja, unidade. Ação coletiva que tende a um único objetivo. Vamos ver aqui o que diz Romanos 15, 5, 7. O Deus que concede perseverança e ânimo dê a vocês um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus. Portanto, aceite-se uns aos outros, da mesma forma com que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Ou seja, de forma coletiva, precisamos glorificar a Deus com as nossas vidas. No hebraico, a unidade significa unanimidade de sentimento, afeição e conduta. É como se o homem ele tivesse reto, em retidão diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muitas das vezes, quando a gente está no processo, é como se as nossas partes elas estivessem cada um por um lado, as nossas áreas da vida, sentimento por um lado, parte financeira do outro lado, os sonhos mais adiante, né? E neste embaraço todo, cada um puxando a sua vez, a gente acaba se desconstruindo em muitos dos casos. Mas o objetivo é que nós sejamos unânimes de sentimento, afeição e conduta, tanto de forma interior, de forma pessoal, como em grupo, no coletivo, como a gente viu anteriormente. Filipenses de 1 a 3 diz o seguinte: se estamos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão. A questão aqui é o seguinte: se estamos em Cristo. Se você responder sim, o que esse verso maravilhoso nos traz? Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Olha como a palavra ela é reveladora. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, nós precisamos então completar a alegria em Cristo. De que forma? Tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito
e uma só atitude. E olha como esse verso ele conclui: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Quantas pessoas nos dias de hoje dizem fazer a vontade do Pai e do Filho por meio do Espírito Santo, mas vivem de forma egoísta e ambiciosa, cheio de vaidades, cheio de desejo de satisfazer a tua carne e não o Espírito? Quantas pessoas fazem com benefício, com buscar algo em troca? Seja fama, status, seja poder, seja o que for. Quantos desejos, quantas vontades, quantas segundas intenções há em muitos corações, mas dizem fazer porque o Pai, o Filho, o Espírito Santo de Deus ordenou, mas agem de verdade no seu íntimo por vontade própria, por desejos próprios, por ambições próprias. Então, deste modo, o que o Messias nos ensinou sobre unidade? O que o Messias, quando ele pisou aqui na terra, nos ensinou sobre unidade? A primeira questão, vejamos sobre a questão do Pai e o Filho, ou seja, o Messias e o Eterno. João 10:30, ele traz essa palavra reveladora. O Pai e eu somos um. Ou seja, o Messias nesse momento está dizendo, eu e o meu Pai somos um. E o que isso representa para o nosso coração? Essência e atributos. Natureza divina. E eu já estava falando, a minha natureza divina vem do Pai. O meu poder, a minha autoridade, o meu domínio territorial vem do Pai. A honra e a glória, a eternidade vem do Pai. Eu estou nele e ele está em mim. Depois, Yahshua nos ensina sobre o Espírito puro da verdade. O Espírito Santo, como conhecemos, o Consolador, como conhecemos. Lucas 4, 18, 19 nos traz a seguinte mensagem de alegria. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos, e que é chegado o tempo do favor do Senhor. Em outras palavras, de forma humilde e simples para o nosso entendimento, Yahshua estava falando, eu estou ungido pelo Pai. E o poder do Pai está sobre mim, que sou o filho dele. Agora entenda uma coisa, se você é filho, como o nosso espírito se alegra, né? Como você, sendo filho, e se você se considerar como filho de Yahweh, as maravilhas que Cristo fez também está na tua vida, porque o Espírito de Deus está na tua vida. Então, esta palavra que o Senhor viveu também está disponível para que a gente possa viver, para que a gente possa vivenciar estas palavras. A terceira questão de unidade, e que precisamos dela, é os arrependidos. Você faz parte desse grupo de arrependidos? Porque só podemos verdadeiramente acessar o reino celestial se estivermos de coração, de consciência arrependida. João 17, de 10 a 11, diz o seguinte: tudo o que é meu é teu, e tudo o que é teu é meu. Vou voltar de novo aqui.
Tudo o que é meu é teu, e tudo o que é teu é meu. E a minha natureza divina se revelou por meio daqueles que me deste. Agora estou indo para perto de ti. Eles continuam no mundo, mas eu não estou mais no mundo. Pai Santo, pelo poder do teu nome, o nome que me deste, guarda-os para que sejam um, assim como tu e eu somos um. Aqui o Messias estava em oração pedindo que o Pai nos guardasse neste mundo. E que seu pedido muito simples, para que sejamos um, como ele e o Pai é um em unidade. Ou seja, o Messias estava dizendo, em outras palavras, santifica-os, Pai, purifica-os, Pai, transforma-os, Pai, pela tua palavra. E que eles possam estar unidos comigo e contigo, Pai, revelando a sua natureza divina, Pai. Olha como é importante vivermos em unidade celestial. Porque nós passamos não a mais a revelar a nossa unidade, ou a nossa natureza que antes tínhamos, de pecado, de corrupção. Aqui nós passamos a manifestar a natureza do Pai, do Divino. Então, o poder do Pai, ele passa a viver por meio das nossas vidas. E nós imprimimos não mais a nossa vontade, o nosso desejo, mas o Espírito do Pai por meio das nossas vidas. Uau! Então, o que eu devo fazer? Romanos 6:13 traz muito sobre isso. E também não entreguem nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado, para que ele a use a fim de fazer o que é mal. Pelo contrário, como pessoas que foram trazidas da morte para a vida, entreguem-se completamente a Deus, para que ele use vocês a fim de fazer o que é direito. Arrependimento é o início da caminhada. O temor é o processo para que a gente não peque. A obediência para ser usado pelo Pai. E o que devemos fazer como prática de vida no nosso comportamento? Fazer o que é certo e o que é justo. De que modo? Como pessoas que foram trazidas da morte para a vida. Quando Yahshua morreu na cruz, você também morreu. Esta é a revelação que está aqui. Nós fomos trazidos da morte, pois o pecado é a morte. Nós estávamos em pecado, estávamos mortos para o Pai. E o Filho, após o teu ministério, a tua jornada na terra, ele morreu pelos nossos pecados. Então, assim como ele ressuscitou, nós ressuscitamos. Se tu crê nesta mensagem. O teu corpo está vivificado em Cristo. O teu espírito está vivificado em Cristo. A tua alma está vivificada em Cristo. E nova criatura verdadeiramente és. E qual é o poder de viver em unidade celestial? Vejamos primeiro em Isaías 11, de 2-3. E o Espírito do Senhor está sobre ele. Aqui está falando sobre o Messias, sobre nosso Senhor Jesus, que ainda viria para fazer a obra a qual ele executou. O Espírito de sabedoria e discernimento. O Espírito de conselho e poder. O Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Ele terá prazer em obedecer ao Senhor. Não julgará pela aparência,
nem acusará com base em rumores. Agora vamos trazer este texto messiânico declarado sobre a vida do Messias. Agora vamos trazer um contexto declarado sobre as nossas vidas. Se verdadeiramente tu vives sobre unidade celestial, Pai, Filho e Espírito Santo, declare isso sobre a tua vida. O Espírito do Senhor está sobre a minha vida. O Espírito de sabedoria e de discernimento, para que eu possa compreender mais sobre a palavra do Eterno, para que eu possa ter melhor discernimento do que é certo, do que é errado, conforme a vontade do Pai Eterno. O espírito de conselho e poder está sobre a minha vida. Sim, o espírito de conselho, o espírito de Iarro me aconselhando daquilo que eu devo e que eu não devo fazer. Sim, o poder do Espírito sobre a minha vida, para que eu possa levar a palavra, para que eu possa curar, para que eu possa manifestar o que é divino. Sim, o espírito de conhecimento. Cada vez mais me aprofundando nas palavras, cada vez mais me aprofundando nas escrituras, o meu conhecimento vai se expandindo. E automaticamente o temor vai aumentando em meu coração, em minha mente e na minha consciência. E você precisa dizer isso. Eu terei prazer em obedecer ao Senhor. E você passará a não julgar as pessoas pela aparência. E nós cometemos muito isso nos dias atuais. Julgamos as pessoas pela aparência. Olhamos e já definimos. Olhamos e dizemos o que é, o que vai ser. Ao invés de você estar lançando palavras, muitas das vezes, de bênção, você está jogando naquela vida palavras de maldição. Quando você olha para uma pessoa e diz, essa pessoa não vai mudar, essa pessoa sempre vai ser assim, essa pessoa, ela vai terminar a vida dela desse jeito. Você já está sentenciando coisas, muitas das vezes, ruins sobre essa pessoa. Porque normalmente a gente sentencia sobre as vidas das pessoas coisas negativas. Quando não conhecemos a palavra, quando não entendemos, nós colocamos sobre a vida das pessoas coisas negativas. E o que é celestial pede para a gente declarar sobre a vida das pessoas vida e não morte. Deveríamos lançar sobre a vida das pessoas, aquelas que estão próximas de nós, aquelas que o Senhor nos apresenta, vida e não morte. Deveríamos declarar, essa pessoa será transformada, essa pessoa será restaurada. Ou dizer, esta pessoa é um filho do Pai Eterno. Esta pessoa vai viver o que é espiritual. Essa pessoa vai viver o que é sobrenatural. Precisamos buscar este caminho. E nem sair acusando as pessoas em base de rumores. O que é rumores? Em base de fofoca, de mentira, de contenda. Nós deveríamos parar. Quando alguém vir falar de alguém para você, e se a pessoa não estiver presente, para e fala, peraí, irmão, quer falar sobre essa pessoa? Vamos chamar ela para conversar. Vamos fazer com que ela faça parte dessa conversa, porque é sobre a vida dela que estamos falando. Em nada eu posso fazer se você quer falar de alguém e essa pessoa não está presente. Essas palavras o profeta Isaías declarou sobre a vida do Messias. Ele veio e executou. Não somente essas palavras, mas tudo o que o Pai estava predito sobre ele pelos seus profetas. Quando o Messias ele vai embora, ou seja, ele morre e ressuscita, ele pede, um pouco antes dele ir embora, ele pede ao Pai que envie para nós o Espírito da verdade. Em oração ele pediu ao Pai que nos enviasse o Consolador. E o mesmo que estava sobre ele fica nos dias de hoje sobre as nossas vidas. Ou seja, quando o Messias orou pedindo ao Pai, Pai, envia a eles o Consolador. O Pai atendeu ao pedido do Filho e nos enviou o Consolador,
Portanto, o poder do Espírito da verdade, o Espírito da unidade, com o Pai, com o Filho e o próprio Espírito Santo. Eu reforço aqui. Mas, infelizmente, o que acontece nos dias de hoje é desprezado por muitos. Por falta de conhecimento, como declarado pelo profeta Oséias em 6,4. O meu povo é destruído por falta de conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitarei, para que tu não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus. Também eu me esquecerei de teus filhos. Ou seja, precisamos tomar muito cuidado e muita atenção e não viver no engano, não viver na mentira, não viver afastado da verdade. E para a gente concluir a nossa aula de hoje, esse momento maravilhoso que o Senhor separou para a gente poder aprender mais, ou um pouco mais sobre unidade celestial. O que eu devo fazer quando o assunto é unidade celestial? A primeira questão é compreender que unidade celestial é um princípio, ela é uma lei espiritual do reino dos céus. Você precisa viver através do Espírito, viver através do Filho e viver através do Pai eterno. É por isso que ele fala que nós somos selados pelo Espírito. Logo, devemos buscar viver como um princípio de vida, ou seja, os nossos comportamentos, os nossos hábitos, o nosso estilo de vida, os nossos propósitos, ele deve estar aliançados com a vontade do Pai. Alicerçados com a vontade do Pai. Buscar unidade interior e, se possível, exterior. O que é buscar unidade interior? Você consigo mesmo. E o que é buscar unidade exterior? Por isso que aqui está, se possível, é você com os seus irmãos, você com as pessoas mais próximas, você com as pessoas a qual o Senhor vai te entregar, vai te direcionar, vai trazer até você. Se possível, mantenha unidade com todos. Mas uma prioridade. Você precisa manter unidade entre você, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Efésios 4:3 nos diz o seguinte: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Ou seja, devemos fazer todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Outra questão: unidade em relação a pensamentos e condutas. Jeremias 32, 38 a 39. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Darei a eles um só pensamento e uma só conduta, para que me temam durante toda a sua vida, para o seu próprio bem e de seus filhos e descendentes. Ou seja, nós precisamos ter um único pensamento e uma única conduta diante do Criador e diante do próximo, diante das pessoas que o Senhor vai nos confiar. Devemos ter uma única conduta. Ou seja, os nossos pensamentos, imaginações, ações, o nosso estilo de vida, os nossos hábitos, os nossos comportamentos e propósitos devem estar em unidade, conforme a vontade do Criador. Outra questão é que devemos ter discernimento espiritual através da expansão da nossa consciência. Ou seja, através do relacionamento com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo, através dessa unidade, a nossa sabedoria, a nossa inteligência, o nosso conhecimento, ele passa a se expandir através dos conselhos do Pai Eterno, por meio da sua palavra e do seu Espírito. Em 1 Coríntios 2, de 12 a 15, traz essa palavra revelada. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo. Isso significa que o mundo tem, então, o seu
espírito maligno, mas o espírito que é de Deus, para que pudéssemos conhecer as coisas que nos são dadas gratuitamente por Deus. As coisas que nós também falamos, não com palavras de ensino de sabedoria humana, mas como as ensinadas pelo Santo Espírito, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ou seja, nós devemos ansiar, desejar que sejamos ensinados, não por sabedoria humana, mas pelo Espírito Santo, para que a gente possa compreender as coisas espirituais e discerni-las de forma espiritual. Mas o homem natural, ele não recebe as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Ou seja, se você tiver a tua natureza humana, você não vai discernir o que é espiritual. E para você vai parecer loucura as coisas que vêm do Pai. Nem pode conhecê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Ou seja, se você está na carne, se você está com a tua consciência natural, você não vai conseguir discernir o que é espiritual. E você vai passar a julgar as pessoas. Você vai passar a condenar as pessoas que buscam desenvolver a sua consciência espiritual. E para concluir esse estudo de hoje, unidade celestial é viver por meio da aliança eterna, gerada pelo Filho Yahshua, pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nos reconciliou com o Pai Eterno, por meio da sua morte e ressurreição. Então, eu vou voltar esse trecho aqui para dar um melhor entendimento. Unidade celestial é viver por meio da aliança eterna gerada pelo Filho Yahshua, quando ele nos reconciliou com o Pai Eterno, por meio de sua morte e ressurreição. Uau! Jeremias 32, 40, 41. Farei com eles uma aliança permanente. Ou seja, o Pai estava falando através do profeta Jeremias que ele ia fazer uma aliança permanente. E qual era essa aliança? Yahshua, o Filho do Pai Eterno. Jamais deixarei de fazer o bem a eles. Ou seja, se você está passando por dificuldade, entenda uma coisa, não é o Pai. São as suas escolhas, muitas das vezes, que está te levando por esse caminho de dor e sofrimento. E farei com que me temam de coração, para que jamais se desviem de mim. O objetivo do temor não é te colocar medo. Nós não devemos ter medo do Pai. O objetivo do temor é para que a gente não peque. É para que a gente não deixe a nossa natureza humana tomar conta da nossa vontade, dos nossos desejos, da nossa prática. Para que a nossa natureza divina, ela tome a proporção que deva se tomar. E assim direcionar os nossos passos e as nossas vidas. Terei alegria em fazer-lhes o bem, e os plantarei firmemente nessa terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma. Olha como é maravilhosa essa palavra do Eterno. Ele se alegra em fazer o bem para nós, e ele nos garante que através da nossa vida em unidade com Ele, nós estaremos firmemente nessa terra. Ou seja, plantando, cultivando e colhendo coisas boas que o Eterno preparou para minha e para a tua vida. Então que essa palavra possa entrar no teu coração e que você busque verdadeiramente a unidade celestial, Pai, Filho, Espírito Santo e você.
em uma única unidade, para a glória do Pai Eterno. Que você viva de forma sábia, prudente, de forma poderosa, em unidade, em espírito e em verdade. Que essa palavra possa encorajá-lo em nome de Yahshua. Que essa palavra possa edificá-lo em nome de Yahshua. E que você anseie cada vez mais viver em unidade com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Você e o próximo. Agradecemos a presença daqueles que aqui estão conosco. Agradecemos aonde essa mensagem vai alcançar, né? Outras vidas, que você que tirou um tempo para ouvir esta mensagem, que ela possa edificar a tua vida e que cada vez mais você busque o caminho do Pai Eterno. Em nome de Yahshua, agradecemos e terminamos aqui a nossa reunião missionária neste dia, onde falamos sobre unidade celestial. Até um próximo encontro e muito obrigado. Que a paz de Yahshua vos acompanhe.